Boa noite, muito boa noite a todos que nos acompanham a partir de agora em mais um estudo da nossa querida obra Os Mensageiros, de autoria do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Na noite de hoje, nós vamos estudar o capítulo 42. Capítulo intitulado Evangelho no Ambiente Rural. Se a gente lembrar os últimos capítulos, só para a gente se situar no enredo desse momento da obra, André Luiz, Aniceto e Vicente deixaram a casa de Dona Isabel depois de uma madrugada intensa de trabalhos e foram em direção ao campo. O campo, um espaço natural para repousarem. Ao longo do caminho, André Luiz registrou algumas observações sobre os aspectos espirituais da cidade, do espaço urbano. Nós realizamos esse estudo, tiramos algumas dúvidas e reforçamos alguns pontos na live do sábado passado. E aí agora eles chegaram então a esse ambiente rural. Aniceto já fez algumas observações sobre a natureza no capítulo seguinte, no capítulo 41. Nós já adentramos de alguma forma esse ponto da relação entre homem e natureza, mas aqui especificamente nesse evangelho, esse ponto será o carro-chefe, será o tópico principal. Então, o que André Luiz vai trazer para a gente de reflexão nesse capítulo é uma avaliação de como tem sido a nossa relação com a natureza, com os animais, na retirada do nosso sustento, na forma, no paradigma que tem guiado a nossa relação com a natureza. Então, é um capítulo muito atual, do tempo em que essa obra foi escrita até hoje. Muita coisa já mudou, muita coisa se intensificou no sentido de exploração da natureza, mas muita coisa também avançou no que diz respeito aos questionamentos que nós temos feito sobre esse modelo da nossa relação com essa natureza. Então é um capítulo muito atual, mas principalmente eu gostaria de indicar que nós observássemos com muita atenção o equilíbrio com o qual André Luiz revela o olhar da espiritualidade para esse tema. E eu vou explicar por quê. Nós temos dois grandes extremos hoje, de forma geral. Nós temos a posição daqueles que gostariam que o homem dominasse ainda mais a natureza, avançasse no processo de dominação, nessa relação que tem como paradigma dominação quase sempre destrutiva. Então, há aqueles que advogam esse modelo dizendo que o homem está aqui mesmo para dominar a natureza e para usufruir da natureza de forma indiscriminada. A natureza está para nos servir. E há aqueles que, fazendo um movimento de despertamento, desejam, digamos assim, um salto de mudança. O que é inviável, nós vamos ver por quê, mas que já significam, de alguma forma, uma demanda, um pedido, uma movimentação no rumo dessa mudança. O olhar espírita, ele é um olhar, como sempre em tudo, seguindo o paradigma do bom senso de Allan Kardec, equilibrado. Um olhar equilibrado. Então, eu gostaria que a cada página nós fôssemos destacando esse equilíbrio
porque ele é o centro desse processo de mudança no que diz respeito a esse paradigma da nossa relação com a natureza e do nosso olhar para ela. Movimento esse que tem profundas implicações na nossa própria mudança, seja espiritual ou também física, no âmbito orgânico. Então vamos lá. Os trabalhadores que estão ali naquela região, como a gente viu no final do capítulo passado, né, cuidando daquela região natural, os espíritos pedem a Aniceto que pudesse comentar uma página do Evangelho. Vejam que o repouso dos espíritos é a oração. E aí ele vai abrir então uma página e André Luiz diz assim: Aniceto, mergulhando o olhar no sagrado livro, leu em voz alta os versículos 19, 20 e 21 do capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Vejam com bastante atenção a estrutura desse versículo, desses versículos. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, a criação divina, a natureza, ficou sujeita à vaidade humana, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. As paixões humanas sujeitam a natureza a uma condição inferior de exploração, mas prossegue a epístola destacando: na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, é como se o versículo dissesse assim: ao olhar de Deus, há um movimento necessário nesse processo. É aquele mal necessário do qual nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo. É o escândalo necessário. É necessário que haja o escândalo, mas ai por quem ele venha. Então, Deus permite que nós sujeitemos a natureza dessa forma vaidosa, na esperança de que também se cumpra um processo evolutivo em nós, espíritos encarnados. Esse é o espírito geral do comentário de Aniceto que a gente vai poder ver a partir de agora. Então ele diz assim: ponderemos a palavra do apóstolo da gentilidade para extrair-lhe o conteúdo divino. Então, é importante a gente destacar também a maravilha da capacidade interpretativa desse espírito. Eles estão fazendo um evangelho no espaço da natureza. Então vejam que ele abre um versículo e vai extrair uma interpretação usando elementos daquele contexto. Há milênios, a natureza espera a compreensão dos homens. A natureza espera a compreensão dos homens. Não se tem alimentado tão somente de esperança, mas vive em ardente expectação, aguardando o entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados da terra, mais propriamente considerados filhos de Deus. Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas.
A natureza foi colocada por Deus como um elemento de cooperação com os homens. Servir no sentido de cooperação. Existe o servir exploração e existe o servir cooperação. A vaidade humana atribuiu à natureza um servir exploração. Mas no olhar divino, a natureza está para nós num servir cooperação. Então a natureza vem servindo ao longo dos milênios, aguardando que esse servir exploração se converta num servir cooperação. Prossegue Aniceto. Tendes visto a civilização funcionando qual vigorosa máquina de triturar. Absolutamente mergulhados, nós, os homens, na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação, despreocupados do imenso débito para com a natureza amorável e generosa. Então vejam, o que Aniceto está querendo dizer aqui é que nós ultrapassamos os limites do equilíbrio natural. O ser humano, ele é o único ser da natureza que usufrui de recursos naturais não por uma programação dada, mas por uma vontade excessiva. Os animais não são obesos, né? Os animais não desenvolvem doenças orgânicas por conta de uma alimentação desregrada. Os animais seguem uma programação divina. Nós, seres humanos, espíritos encarnados, atribuímos um significado diferente para a alimentação, para os recursos naturais. Seja de domínio, seja de ganho de recursos financeiros, seja projetando as nossas emoções nos alimentos, nós descaracterizamos essa relação natural que a divindade colocou em nós no que diz respeito à natureza, à alimentação como um todo, por exemplo, né? Então, nós temos um débito para com a natureza. E aí prossegue Aniceto dizendo que nós oprimimos as criaturas inferiores, ferimos as forças benfeitoras da vida, somos ingratos para com as fontes do bem, atendemos às indústrias ruralistas mais pela vaidade e ambição de ganhar, que lhes são próprias, que pelo espírito de amor e utilidade. No nosso estágio evolutivo, seria necessário que houvessem indústrias produtivas para atender a demanda de alimentos. Mas nós sobrecarregamos essa necessidade com a nossa vaidade, como diz a Epístola de Paulo, com as nossas paixões. Então não se trata apenas de produzir para alimentar a criatura, se trata de produzir para acumular dinheiro, capital, poder. E nesse movimento é que está o desequilíbrio. Nesse movimento, nessa simbolização, é que está o excesso, como está nos explicando aqui Aniceto. E aí ele diz então, faz um chamado, um pedido. Escutemos os gemidos da criação pedindo a luz do raciocínio humano. Mas não ouvidemos também a lágrima desses escravos da corrupção, em cujas fileiras permanecíamos até ontem. Até ontem eles eram espíritos encarnados, auxiliando-os a despertar a consciência divina para a vida eterna. Ainda que rodeie o campo de vaidades e insolências, auxiliemo-nos ainda. Aqui entra aquela nota de equilíbrio e de serviço cristão que muitas vezes nos escapa quando nós começamos a engrossar o coro daqueles que querem uma relação melhor com a natureza, mas partindo para um outro extremo.
Então vejam, esses espíritos, eles são servidores de Deus, servidores da criação. Então eles não têm um olhar para com essa movimentação inadequada do homem de punição ou de salto da natureza, né? Como se a gente tivesse que transformar a nossa alimentação da noite para o dia. Ele diz assim: até ontem nós estávamos encarnados e necessitávamos desses recursos. Então, voltando para a epístola de Paulo, Deus permite que assim seja, porque é nesse processo depurador que os homens vão se libertar das suas paixões. Ainda que rodeiem o campo de vaidades e insolências, auxiliemo-nos ainda. Os espíritos poderiam simplesmente se impor na mudança desse paradigma? Poderiam. Se Jesus, que é o governador espiritual da Terra, assim desejasse, poderia. Mas Jesus nunca fez uma movimentação de violência, de imposição. Nós, ao fazermos essa movimentação inadequada para com a utilização dos recursos naturais, é que somos os escravos. Vejam só, ao pensarmos que somos os que dominam, nós somos os escravos de nós mesmos. E aí a gente lembra que uma frase muito famosa de Kant, do filósofo Immanuel Kant, quando diz que liberdade é não fazer aquilo que queremos sempre. Ao contrário do que se pensa, ser livre não é atender a todos os desejos. Isso é ser livre do ponto de vista da ação colocada no mundo, mas escravos de nós mesmos, das nossas paixões. Então, o olhar dos espíritos é de cuidado para com a natureza, mas de compaixão para com nós outros, os homens encarnados, que utilizamos os recursos divinos de uma forma assim tão cruel, tão indébita. Né? E aí ele traz um ponto interessante que nós não vamos aprofundar, né? Porque a gente está fazendo um outro destaque aqui no âmbito mais moral dessa relação. Mas é um ponto que vale a pena a gente olhar. Ele diz assim: como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem o nitrogênio. Quando ele fala essa substância, ele está se referindo ao nitrogênio. E embora se locomova no oceano de nitrogênio, né, nós estamos rodeados quase 70% desse elemento, respirando na média de 1.000 litros por dia. Não pode o homem, como nenhum ser vivo do planeta, apropriar-se do nitrogênio do ar. Cada grão de trigo é uma bênção nitrogenada para sustento das criaturas. Cada fruto da terra é uma bolsa de açúcar e albumina repleta do nitrogênio indispensável ao equilíbrio orgânico dos seres vivos. O que ele está dizendo aqui, gente? O nitrogênio ele está na base da construção de todos os elementos que sustentam a vida na Terra, como, por exemplo, as proteínas. O nitrogênio é um elemento fundamental na construção dos outros elementos que alimentam toda a vida no planeta. E ele tem em sobra, ele está em sobra nos elementos que nós respiramos. Mas nós não conseguimos extrair diretamente o nitrogênio, transformando ele em base de nutrição. E aí, Aniceto fala uma coisa interessante. Deus poderia querer que assim fosse. E aí fica uma pergunta. Por que Deus não quer que assim seja? Vejam só. Se nós conseguíssemos extrair a nutrição dessa forma direta, no nosso estágio evolutivo, tomados por essas mesmas paixões, incluindo
a preguiça, nós não iríamos nos movimentar para conseguir o nosso próprio alimento. O que isso significa? No nosso estágio evolutivo, mergulharmos num corpo de carne que carece de sustento para a sobrevivência, nesse instinto de conservação, que é uma das leis naturais que o Livro dos Espíritos nos mostra, é a condição que os espíritos precisam ter para se movimentar para o trabalho. Ou seja, sem essa encarnação nesse contexto mais materializado, nós espíritos, no nosso estágio evolutivo, iríamos sentar e dormir. A necessidade de alimentar-se significa para nós, no nosso estágio evolutivo, a necessidade de trabalho e aprendizado. Nós aprendemos trabalhando. E aí, quando eu falo trabalho, eu não estou me referindo ao trabalho profissional somente, principalmente a ele, mas não somente ele. E nós temos que separar também a necessidade do trabalho colocada por Deus da configuração do trabalho como nós estabelecemos, né? Nessas relações, muitas vezes, de exploração inadequada. Todos precisamos trabalhar, mas a forma como essa divisão do trabalho é feita, muitas vezes, significa uma desigualdade imensa. Mas esse também é um mal que atende por um tempo uma necessidade da nossa evolução. Então, sintetizando, Aniceto diz que muito em breve, ele diz assim, nem em nosso lar isso ainda é completamente possível, mas muito em breve, quando nós atingirmos outros níveis evolutivos, nós vamos alcançar essa capacidade de extrair pela respiração os elementos da nutrição. Até lá, contudo, nós já teremos aprendido a amar o trabalho pelo trabalho. A nutrição não precisará ser um elemento que nos movimente para o trabalho. Nós já amaremos o trabalho. E assim será muito mais fácil nos ocuparmos com outras atividades. Ele diz então, faz um pedido aos espíritos: ensinemos aos nossos irmãos que a vida não é um roubo incessante, em que a planta lesa o solo, o animal extermina a planta e o homem assassina o animal. Mas um movimento de permuta divina, de cooperação generosa, que nunca perturbaremos se engravidando a própria condição de criaturas responsáveis e evolutivas. Não condenemos, auxiliemos sempre. Concordamos que as criaturas inferiores têm suportado o peso de iniquidades imensas. Continuemos em auxílio delas, mas não nos percamos em vãs contendas. Os homens esperam também a nossa manifestação espiritual. Desse modo, ajudemos a todos no capítulo do grande entendimento. Então aqui está aquele elemento primordial que nós nos referimos no começo do nosso estudo. Não adotemos posturas extremistas. O planeta já começa a despertar para novas formas de alimentação. Movimentos salutares de eliminação de alguns elementos, da alimentação de grandes grupos que aderem a essas movimentações já acontecem. Questionando as indústrias, a forma como as indústrias tratam os animais, outras fontes alternativas de energia. Mas isso não é um salto que a gente dá. E isso tem que ser feito na base do auxílio e da cooperação. Nós não podemos, sob o ponto de vista de causar uma melhoria, exercer qualquer tipo de violência. O Espiritismo vê como uma movimentação natural essa transformação, que até é capitaneada pelos espíritos que vêm em socorro à natureza, mas também em socorro a nós outros, que atravessamos esse processo evolutivo e que nos milênios de evolução significa também uma transformação em nível orgânico.
A natureza não dá saltos. Os nossos corpos também evoluem ao longo dos milênios, se tornando, ao longo de muitos milênios, cada vez menos densos. E essa é a jornada evolutiva. Então a gente trouxe aqui para dar um exemplo final, uma resposta de Emmanuel nesse sentido, lá no livro O Consolador. Questiona Emmanuel se é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais. E ele diz que é um erro de enormes consequências, que nós estamos no estado de materialidade que ainda exige essas vitaminas, mas que nós poderíamos encontrá-las em outras fontes, né? Mas aí ele também dá um ponto interessante, um contraponto. Ó. Temos de considerar, porém, a máquina econômica do interesse da harmonia coletiva, na qual tantos operários fabricam o seu pão cotidiano. Sem essas peças suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro sem perigos graves. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento de tempos novos, em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Então, finalizando esse grande ponto, Emmanuel nos dá essa reflexão. É um equívoco, mas como analisa Aniceto na Epístola aos Romanos, é um ponto necessário na nossa evolução. Nós precisamos ainda dessas estruturas que atendem por um período de tempo uma necessidade do espírito encarnado, seja da alimentação, seja das estruturas produtivas que atendem a uma determinada necessidade de trabalho no nosso progresso. É aquele mal necessário. Então, se é preciso socorrer a natureza, igualmente os espíritos estão fazendo esse socorro conosco, com os homens encarnados. Então, meus amigos, nem o excesso de ver a natureza como uma escrava, nem o excesso de, pela violência, querer mudar processos que demandam uma transição social, orgânica e espiritual. O convite é servirmos, divulgarmos as causas do bem, campanhas de mudança alimentar, campanhas de alteração na nossa relação com a natureza, servindo, esclarecendo, sem nenhum tipo de violência. A visão do Espiritismo, muito consentânea com a imortalidade da alma e o progresso do espírito, não poderia ser diferente. Deixem aí os comentários, as perguntas de vocês sobre esse tema que é fundamental, que a gente vai levar tudo para a nossa live lá do primeiro sábado de maio. Um abraço a todos, fiquemos com Deus nessa semana, refletindo sobre esses pontos e até o próximo sábado com mais um estudo.